Boa noite a todos, hoje estamos aqui com o Breno Aguiar, professor da USP, e hoje discutiremos um pouco sobre a ditadura militar. Breno, o que você diz sobre isso? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Então, a ditadura militar foi um período que os militares assumiram o poder no Brasil. Durante essa época, houve muita perseguição, houve muita opressão, e a liberdade de expressão era totalmente censurada. Não tinha nenhuma margem de 1%, 2% de liberdade de expressão, era completamente censurada. O povo não podia fazer nada. O ano foi de 1964 a 1985, durante o governo de João Goulart. Em 1985, o povo se rebelou e o término da ditadura militar foi violento. Disse que houve muita opressão, perseguição e muita censura, mas haviam ou pessoas que se revoltaram contra a ditadura militar? Com certeza, havia os grupos opositores do governo, sim. Um exemplo foram os artistas da música popular brasileira, né, o MPB, como Raul Seixas, Caetano Veloso, Chico Buarque, e eles faziam a crítica ao governo em suas letras das músicas, muitas vezes não dava, eles escondiam e não tinha como eles separarem isso e o governo acabava não censurando. Era 1974 e eu fazia parte de uma sociedade alternativa e toda a sociedade tinham ideais, todos eles desenvolvidos. E nesse ano, uma sociedade esotérica egípcia me ofereceu um terreno em Minas Gerais. Eu estava bem animado com essa ideia, porque eu ia fazer desse terreno uma anticidade, uma antiguarda, um anti-tudo. E não só eu estava animado, assim como Paulo Coelho, a gente tinha um advogado, um juiz, pessoas de diversas áreas que faziam parte da sociedade alternativa e estavam dispostas a participar disso. E eu acho que culminou aí. Eu estava voltando de um show e me barraram na pista no aterro do Flamengo. Um carro parou na frente do meu táxi e quando eu me vi eu estava nu e com uma carapuça preta na cabeça. E eu acho que eu fui levado até o Realengo, me pareceu o Realengo. E, bom, vi alguns caras me interrogar, eu não vi nenhum deles, mas eu contei cerca de três. Um deles era bonzinho, ele conversava. E um outro era mais bruto e me dava murros. E também havia um outro que me dava choques em alguns lugares particulares. Eu imagino que eu tenha ficado uns 3 dias lá. E quando acabaram esses 3 dias, eu me vi no aeroporto, prestes a ser exilado para os Estados Unidos. Bom, já fazia um ano que eu estava nos Estados Unidos. Eu já havia conhecido John Lennon, eu já havia corrido o país, eu já havia casado com uma americana. E, bom, a gente tinha transado um bocado nos Estados Unidos quando o consulado brasileiro bateu na minha porta. E, bom, eles disseram que eu podia voltar pro Brasil. O que realmente aconteceu foi que um álbum que eu havia gravado antes do meu exílio havia feito sucesso e, bom, tinha virado um patrimônio nacional. Mas eu voltei, tava com saudade do Brasil. E esse foi meu ano de 74, quando, bom, eu consegui me refazer sem nenhum problema psicológico. E, bom, acho que é isso. Obrigado pela colaboração, Breno. Estamos também na presença do doutor Antônio Vitor Rezende. Então, doutor, o que você poderia acrescentar sobre o assunto? É interessante fazer referência com a obra Calabar, escrito durante a ditadura. E para entendermos melhor o que ela é, temos que entender o período das invasões holandesas em Pernambuco, que é o contexto histórico na qual a peça é contida. E o grupo que atua nessa ocupação é a WC, que seria a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que, como ela já havia falhado na ocupação da Bahia anteriormente, ela
tenta uma estratégia diferente, chegando com um exército mais forte e se aproximando dos grupos locais, como os indígenas, os senhores de engenho, principalmente financiando refinarias. Com isso, a WC consegue controle de algumas áreas, mais especificamente no centro da capitania, mas começa a ficar endividada, pois o preço do açúcar começa a baixar, já que a produção começa a aumentar muito, e como ela já havia financiado algumas refinarias nesse mesmo lugar, ela fica endividada, e isso começa a desestruturar as alianças que tinha feito com os senhores de engenhos e também com os escravos e indígenas. E por fim, em 1640, eles encontram uma resistência muito forte em Pernambuco e são expulsos. E agora é possível entender melhor a peça Calabar, que utiliza de fato pessoas desse período que existiram como os personagens. Esses personagens fazem uma crítica direta à ditadura, já que possuem certos ideais, e eu vou falar sobre algum deles. O principal, que é o nome da obra final, é Calabar, que foi um senhor de engenho da época e se uniu aos holandeses, a WC especificamente, e auxiliaram eles na ocupação. Porém, na peça, eles ironizam essa traição para criticar a ditadura. O personagem é Matias de Albuquerque, que foi um administrador colonial, e ele representa o patriotismo, já que ele atua na resistência contra os holandeses, e na peça ele tenta convencer a Calabar a voltar ao lado dele, mas no final acaba matando, e isso aconteceu de verdade. E na peça ele é visto como os militares da ditadura, que torturavam as pessoas que se opunham à ditadura. Então, no caso, na peça ele é visto como um vilão. Outros dois personagens são Henrique Dias e Felipe Camarão, que funciona como o ideal da traição de raça e identidade, já que Felipe Camarão abre mão de sua cultura indígena para se tornar um súdito português, porque ele foi acolhido num aldeamento jesuítico. E Henrique Dias, apesar de ser negro, era retratado como branco nas obras, aceitando de certa forma o racismo imposto a ele. Enfim, basicamente é isso. Obrigado pela participação de vocês. Eu queria agradecer principalmente ao Dr. Antônio, que cedeu um pouco do seu tempo para nos explicar um pouco sobre a ditadura militar. Boa noite a todos.